Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um programa Defesa da Fé. Agora todos podem aprender a palavra de Deus. A dona de casa, o taxista, o motorista de Uber, todos sintonizados na nossa programação. O aposentado, o militar que está de folga hoje, ou mesmo você que está aí no seu escritório, aí sintonizado na nossa programação. E qual é a nossa proposta? Levar o ensino da teologia para você. Eu sempre digo, muitas pessoas pensam que teologia é um bicho de 7 cabeças, mas não, teologia é um ensino da palavra de Deus, é conhecer Deus. É fundamental para a nossa estrutura espiritual, para desenvolvermos os nossos músculos espirituais. E o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que este ano comemora seu aniversário. O ICP está completando 40 anos no Brasil, 40 anos, sempre ensinando a poderosa palavra de Deus, ajudando a igreja no crescimento espiritual. E no nosso projeto, o projeto agora na sua rádio, todas as terças e quintas-feiras. Terça e quinta, eu conto com a sua audiência, sempre no mesmo horário, das 12 às 13. Das 12 às 13 você tem um encontro marcado comigo. E sempre na aula de teologia, você deve ter do seu lado, se possível, um bloquinho de anotação. Bloquinho de anotação pode ser um caderno universitário, não precisa ser um caderno novo, que tem algumas páginas, porque sempre é bom anotar as informações mais importantes. Deixa eu dar um ganho aqui no som. Isso. Olha, de repente, você pode pensar assim, olha, eu vejo tanto falar de teologia, eu vejo na igreja, eu vejo as pessoas sempre comentando, mas como é que funciona essa ideia de curso de teologia, de ensino da teologia? Vamos fazer uma comparação. Você se lembra quando você foi para a escola, quando ainda era criança, os seus primeiros anos de escola? Chegou lá na escola, a professora, a tia, o tio, não começou a ensinar movimentação, mexer com o lápis para adquirir coordenação motora da mão. Lembra disso daí? Você tinha ainda dificuldade, mas você foi aprendendo, aí ela foi ensinando as primeiras palavrinhas, as primeiras letrinhas. Eu me lembro, uma das primeiras palavrinhas, cão. Lembra dessa palavrinha? Cão, aba, depois vai melhorando, casa, vai melhorando as palavrinhas, ave, enfim, este é o processo de alfabetização. Quando a gente já aprende um pouquinho, já consegue ler, aí a tia pediu para ter mais um caderninho. Você se lembra do que era esse segundo caderninho? Era de matemática, aprender a fazer número. E aí você vai fazendo número, começa a aprender número 1, número 2, chega até o 9, depois o 0, enfim, aí você vai aprendendo as primeiras continhas. Quando você evolui mais um pouquinho, ali pelo segundo, terceiro ano de escola, a professora pede para ter mais um caderninho, que ela chama de história. Ela vai ensinar a história do nosso país, devagarzinho. Evolui mais um pouquinho, ela vai ensinar geografia, e vai evoluindo. Mesma coisa é a teologia. Veja o que os estudiosos fizeram, os pedagogos, aqueles que conhecem a didática, que têm a técnica de ensinar. Pegaram a Bíblia e separaram por matéria os assuntos da Bíblia. Por exemplo, a Bíblia é um livro muito rico em fauna, sauna. Na Bíblia você vai encontrar muitos montes, por exemplo, Monte Hermon, Monte Ararates e outros montes, Monte Sinai, Tabor, olha aí, tem rios, Rio Jordão, o Rio Tigre, Rio Eufrates e outros rios, mares na Bíblia, Mar da Galileia, Mar Morto, Mar Grande, que é o mar Mediterrâneo. Então todo esse assunto é tratado na geografia. Então o que o curso de teologia faz? Pega todos esses assuntos, coloca lá numa pastinha, numa matéria. Geografia, só que é geografia bíblica. Olha que legal.
Bem, fora a geografia, nós temos também história do povo judeu, história do povo hebreu, ou história bíblica. Desde o surgimento do homem, do primeiro casal, Adão e Eva, aí vem narrando, até chegar na época dos apóstolos. Tudo isso nós aprendemos em história bíblica, história do povo judeu. Olha que interessante. Tem outra matéria, história da igreja. A nossa história, nós temos 2000 anos de história. O cristianismo nasce com o seu fundador, claro, Jesus Cristo, mas a igreja começa com a descida do Espírito Santo. Então, nesta matéria, história da igreja, nós vamos ver desde o surgimento, ali naquela pregação de Pedro, onde ele ganhou 3.000 almas para Jesus, 3.000 pessoas mais ou menos se converteram, e como que foi o ensinamento, a distribuição, como que o evangelho chegou em todo o Império Romano e como saiu do Império Romano, o surgimento dos templos, o surgimento dos papas. Olha que interessante, o surgimento do protestantismo, dos evangélicos. Tudo isso é estudado na história da igreja e muito mais. Tem também a matéria chamada Bibliologia, que nós estamos aprendendo na segunda-feira. Nesta matéria, a estrutura da Bíblia, como a Bíblia chegou até nós, a mensagem da Bíblia. E teologia sistemática, olha o nome, teologia sistemática, vai tratar do quê? Das doutrinas fundamentais da nossa fé. Por quê? Eu preciso conhecer as doutrinas. A nossa fé, ela tem um alicerce, ela tem uma base, ela tem uma estrutura, ela está edificada na rocha. Olha que importante. E qual é o instrumento, onde eu vou achar estas doutrinas, a estrutura da nossa fé? Na Bíblia. Por isso que na aula passada, na aula de terça-feira, nós aprendemos as 3 Bíblias, a Bíblia dos católicos, a Bíblia do povo judeu e a nossa Bíblia. Se você perdeu a aula, esse é um detalhe importante. Se você perdeu a aula, mas eu não aprendi essa aula, eu já coloquei a aula no YouTube, já está no meu canal no YouTube. Olha, eu vou falar para você como você acessa o meu canal no YouTube para rever ou para ver, se você não viu ainda, a aula de terça-feira. Aliás, todas as aulas estão lá, todas as aulas aqui da sua rádio estão lá para você recapitular, para você que perdeu a aula, ver a aula. Então, você vai digitar aí no seu canal, você entra no canal do YouTube e digita Antônio Fonseca. Antônio Fonseca. Ou, se preferir, você pode entrar no site de busca, qualquer site de busca, e digitar @Antônio Fonseca-ICP. Anotou no seu bloquinho de anotação? @Antônio Fonseca-ICP. Aí você me encontra em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram, até no TikTok. Até no TikTok você me encontra. E me encontra no YouTube, é claro. Então ali tem todas as aulas. Muito bem. E hoje nós vamos continuar a nossa matéria Teologia Sistemática 1. Mas de repente você pode perguntar assim: mas e a aula de geografia, a aula de história do povo judeu, história da igreja? Nós chegaremos lá, calma, nós vamos aprender uma matéria de cada vez. É assim que funciona o aprendizado. Lembra da comparação que eu fiz da escola, quando nós passamos lá pelo primeiro, segundo, terceiro ano? O ensino é desta forma, é sistemático, é aos pouquinhos que a gente vai aprendendo. Eu sempre digo, não precisa ter pressa, o importante é que nós já começamos. Bem, dito isto, vamos para algumas definições. Tem coisa que a gente precisa ter a definição. A palavra teologia, por exemplo, ela é uma palavra transliterada da língua grega.
O que é transliterar uma palavra? É escrever com os nossos caracteres, com o nosso alfabeto, como a palavra é escrita na língua original. Olha aqui, que interessante. Por exemplo, a palavra teologia. Tel significa Deus. É uma palavra que vem da língua grega. Tel, Deus. Logia, estudo. Portanto, o que faz a teologia? Estuda a Deus. E onde nós cristãos estudamos Deus? Nas Sagradas Escrituras. Nos 66 livros da Bíblia. Nos 39 do Antigo Testamento e nos 27 do Novo Testamento. Lá nós encontramos tudo sobre Deus. Por isso que uma das definições da palavra Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Portanto, se eu quero conhecer Deus, eu preciso estudar a Bíblia. Logo, todo cristão estuda teologia. Na escola dominical, por exemplo, na escola bíblica, nos cultos de ensino, todos, tantos católicos, os católicos não têm o catecismo? O catecismo vai ensinar a confissão de fé dos católicos, que é bem parecida com a nossa. E nós ensinamos também para os nossos filhos, desde criança. O evangélico vai para a igreja, participa dos ensinos e toda a família precisa aprender teologia, aprender a palavra de Deus. Bem, primeiro texto importante que nós vamos aprender hoje está no livro de Salmos. Salmos, o Salmo número 19 e o primeiro versículo diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós observamos a natureza, olha o que o texto está falando. Quando nós observamos a complexidade, a lua, as estrelas, à noite, por exemplo, a lua estava muito linda. Ontem, aquela lua bonita, eu estava vendo de casa, admirando aquela beleza, aquele astro, as estrelas. Olha, as nuvens, a chuva, tudo, a vegetação, os animais. Quando nós olhamos a natureza, esta natureza manifesta a glória de Deus, o poder do nosso Deus. Não é possível que tudo aconteceu por acaso. Não pode, não é possível. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, eu falei, olha, precisa mais fé para acreditar que tudo surgiu do nada, que não tem Deus, que as coisas aconteceram assim de qualquer forma, do que fé para crer em Deus. É muito mais simples, porque Deus se manifesta, Deus se revela por meio da criação da natureza. Quando nós contemplamos o nosso semelhante, o nosso familiar, o nosso amigo, as pessoas, tudo isto manifesta a glória de Deus. Por quê? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Daí nós precisamos amar os nossos semelhantes. Portanto, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, os astros, as estrelas, o sol, a lua, a obra das suas mãos. Olha o poder do Deus que nós servimos, que nós acreditamos, que nós adoramos. Olha que versículo. Mas vamos ler mais um texto. O livro de Salmos, o Salmo número 14 e o primeiro versículo. Uma dica aí para você que está começando agora, o livro de Salmos nós não falamos capítulos, nós falamos só o número. Então Salmo 14 ou Salmo número 14, nunca Salmo capítulo 14, porque são poemas. Mas eu posso? Até pode, tudo bem, mas o correto é falar número ou só o número propriamente dito. Então, Salmo 14, os Salmos, livro de Salmos, número 14, primeiro versículo. Olha que versículo importante. Desonesto no seu coração, não a Deus,
têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Vamos para a primeira parte. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Esta palavra nécio, se você dá um Google aí, uma procura para ver o significado, significa louco, pessoa sem sabedoria, pessoa sem noção. Esta é uma pessoa nécia. Então, a pessoa, a Bíblia chama de louca a pessoa que não acredita em Deus. Veja que situação. É falta de sabedoria não acreditar em Deus. É falta de sabedoria. Mas eu tenho certeza que você, a senhora, o senhor, a moça, o moço, a pessoa já de mais idade, vocês que estão sintonizados na nossa programação, eu tenho certeza que se você está aprendendo, se você está sintonizado, é porque você acredita em Deus, você tem fé em Deus, e isso é muito bom. É o primeiro passo para conhecermos Deus. Precisamos de ter fé, precisamos de depositar a nossa fé em Deus. Agora, veja o que o apóstolo João escreveu no seu evangelho, no capítulo 4, versículo 24. Agora já é capítulo. Evangelista João, ou apóstolo João, capítulo 4, versículo 24. Olha que texto importante. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Olha que ensinamento profundo. Deus é espírito. Não há como enxergar Deus com os nossos olhos naturais, porque Ele é um ser espiritual. E nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Por exemplo, Deus está aqui neste momento. Eu não estou vendo Deus, mas eu não tenho dúvida que Ele está aqui neste momento. E Ele também está aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, no escritório. Ele está em todos os lugares. E isto nós vamos aprender nesta matéria. Nós já vamos chegar logo no ponto chamado os atributos de Deus. E nós vamos ver que um dos atributos de Deus, um dos atributos naturais de Deus é a onipresença. Isto significa, nós vamos provar isso na Bíblia, o mais importante é provar nas Sagradas Escrituras que Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Olha que importante. Mas, de repente, você está me ouvindo, você pode pensar assim, mas eu preciso aprender a teologia, preciso aprender sobre Deus só para mim? Só para ficar comigo, guardado no meu coração, na minha alma, na minha mente? Não, não, não. Observe o que o fundador da nossa religião, observe o que Jesus Cristo, nosso mestre, o que ele ensinou. Quem anotou foi o evangelista Mateus. Estas palavras de Jesus foi Mateus que anotou. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Está no capítulo 28, versículo 19. Olha que importante. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha que palavra importante! É uma ordem do nosso Salvador, de Jesus. Todo discípulo de Jesus, todos os seguidores de Jesus precisam fazer discípulos, conseguir mais seguidores. Eu já disse aqui na aula passada que o cristianismo tem 2,5 bilhões de seguidores. É a maior religião do mundo, do planeta Terra. O mundo está com 8 bilhões de habitantes. Número mais ou menos, número redondo, com certeza, já passou de 8 bilhões. 2,5 bilhões são seguidores de Jesus. E
Todo seguidor de Jesus precisa fazer discípulos. O que significa fazer discípulos? Significa levar os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas, para as pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Agora, como eu vou levar a palavra de Jesus se eu não sei? Tá vendo? A ferramenta é a Bíblia. Eu preciso aprender os ensinamentos de Jesus que estão registrados na Bíblia para que eu possa levar, para que eu possa cumprir o ID de Jesus. E depois que as pessoas ouvem a palavra de Deus, são impactadas pela palavra de Deus, as pessoas que aceitam a mensagem, estas pessoas passam pelo processo que nós chamamos conversão. Olha que importante, nós vamos aprender sobre esse processo de conversão. E aí, as pessoas passando por este processo, elas têm o desejo de aderirem ao cristianismo, querem pertencer ao cristianismo, daí passa por um ritual. Olha que interessante, o ritual do batismo, é um ritual do batismo, você sabe do que eu estou falando. E aí, esse batismo é feito, tem uma fórmula para realizar esse batismo. Olha, e ensinada pelo nosso próprio Senhor Jesus. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Estas três pessoas vão formam um único Deus. Nós encontramos em Deus, o Deus que nós servimos, três pessoas distintas. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa doutrina nós chamamos de Trindade. Nós vamos aprender nesta matéria, em breve, como surgiu essa palavra Trindade, o que significa, como provar estas três pessoas nas Escrituras, que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, que o Espírito Santo é uma pessoa, mas são três pessoas na divindade, sendo um único Deus, uma unidade composta. Tudo isso nós vamos aprender. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso intervalo rapidinho, para você tomar uma aguinha, para você dar uma respirada, mas não sai daí não, eu já estou voltando. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Voltamos para o nosso projeto, para a nossa aula, para o ensino da Palavra de Deus. Deixa eu acertar o ganho aqui do nosso microfone. Pronto. Já voltamos. Olha, vamos continuar o nosso ensino da Palavra de Deus. Veja que eu já estou citando textos bíblicos. Por quê? O instrumento fundamental, principal, sem ele não dá para aprender teologia, não dá para aprender sobre Deus, é a Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia, consiga uma Bíblia. As igrejas, elas até doam Bíblias. Se você chegar em qualquer igreja evangélica e falar, estou precisando de uma Bíblia, com certeza eles vão te dar uma Bíblia. E aí você consegue acompanhar melhor, vai adquirindo habilidade. E também você pode ter Bíblia online. Bíblia online você acessa aí pelo seu celular, tablet, pelo teu computador, tá bom? Mas é importante você conferir as citações que eu faço durante o nosso programa. Agora eu vou ler um versículo para você muito importante. O versículo está no livro que Judas escreveu. Não o Judas traidor, não. Este Judas é irmão do Senhor Jesus. Olha que interessante, você sabia que Jesus ele tinha irmãos enquanto esteve aqui na terra? Nós vamos aprender sobre a família de Jesus. Nós vamos chegar lá. Bem, mas este livro, Judas, ele é o penúltimo livro da Bíblia. É o penúltimo livro do Novo Testamento.
Já disse aqui que a Bíblia tem 66 livros, anote aí no seu bloquinho, 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento. Não precisa escrever a palavra Antigo Testamento, coloca só AT. Todo mundo sabe que AT significa Antigo Testamento. E tem 27 livros no NT, de Novo Testamento, 27 livros. E Judas é o penúltimo. Se você somar 39 com 27, você vai chegar a 66. Dos 66, antes de Apocalipse, é o livro de Judas. Então, se você abrir a Bíblia ao contrário, você tem o último livro, Apocalipse, e o segundo, ao contrário, é Judas. Viu como é fácil agora abrir na sua Bíblia? Pelo menos isso você já aprendeu. Aliás, você já vai decorar comigo. Nós vamos decorar todos os livros da Bíblia, mas eu vou passar para você uma bitolinha, uma colinha. Olha só, primeiro livro da Bíblia. Eu sei que você já sabe, eu vou falar, mas eu sei que você já sabe. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, significa início. E o último livro da Bíblia é como será o fim de todas as coisas. Apocalipse é o último livro. E o penúltimo, Judas. Olha que legal, já sabe 3 livros. Vamos decorar 4? Vamos decorar 4? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Segundo, Êxodo. Pronto, grava, só isso tá bom. Primeiro Gênesis, segundo Êxodo. E os 2 últimos, Judas e Apocalipse. Gravou? Olha que legal, quando você estiver agora na igreja, lendo a tua Bíblia, você já vai ter facilidade para localizar esses 4 livros. Mas olha o que Judas escreveu no versículo 3. É só um capítulo, por isso que a gente só fala o versículo 3. É um livro curtinho, é uma página. Facinho de ler o livro, lê em 10 minutinhos você lê o livro inteirinho. Mas ele escreveu assim: Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos interpretar juntos este versículo? A última palavrinha. Fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A última palavrinha, santos. Ele está escrevendo para a igreja, para os irmãos da época dele. Está dentro do 1º século. Ora, se ele está escrevendo aos santos, e este livro sagrado chegou para nós hoje, significa que ele está escrevendo para as pessoas santas. As pessoas são santas. Mas que pessoas que são santas e o que significa essa palavra santo? Significa separado. A palavra santo, ela tem mais de um significado. Olha que interessante. A palavra santo, por exemplo, Deus é santo, significa perfeito. Deus é perfeito, então santo aí significa perfeito. Mas já neste texto significa separado. Olha que interessante, a palavra significa separado, mas separado do quê? Do pecado. Separado do pecado. Mas o que é pecado? Tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus é pecado. Portanto, ele está escrevendo para as pessoas que vivem separadas do pecado. Esse é o papel da igreja. Este é o papel da comunidade que você faz parte. O líder, o pastor, não importa a nomenclatura, tem obrigação, recebeu um chamado para o quê? Ensinar as pessoas o que é pecado e ensinar as pessoas para ficar distantes do pecado. Olha que interessante. Nós precisamos manter distância. E aí, pecado, como eu disse, é tudo aquilo que não agrada a Deus. Por isso que quando a pessoa tem um encontro com Cristo, ela abandona aquelas práticas que não agradavam a Deus. E ele está escrevendo aqui para estas pessoas. Portanto, eu acredito que se você está sintonizado na nossa programação, porque o seu desejo é agradar a Deus.
Portanto, você é uma pessoa separada, uma pessoa santa nesse sentido. Olha que importante aprender o significado correto das palavras. Agora, lembra que a palavra santo tem mais de um significado. Pode também significar santo no sentido de perfeito, mas perfeito só tem um, que é o nosso Deus. Vamos lá agora no começo. Amados, olha que carinhoso que ele é no seu escrito. Amados, procurando eu empregar toda a diligência para vos escrever. Ele teve todo o cuidado, toda a atenção. Ele se preocupou. Olha que palavra importante. Escrever o quê? Acerca da salvação comum. O que é esta salvação comum? Veja, nós precisamos de salvação. Todo ser humano precisa de salvação. Mas o homem não consegue alcançar a salvação pelos seus próprios meios. Não consegue. Nós somos imperfeitos. Não há esta possibilidade. Então nós vamos aprender em doutrina da salvação, que é uma outra matéria, que Deus realizou um projeto, um plano. Olha que interessante, o próprio Deus pagou o preço da nossa redenção. É como se nós estivéssemos presos e para sair daquela cadeia, nós teria que pagar uma multa, alguma coisa, e a gente não tivesse esse dinheiro, não tivesse o valor, não teria como sair desta prisão. Mas Deus pagou o preço deste resgate, pagou o valor para que pudéssemos sair desta prisão. E a prisão é o pecado, é ser preso nas artimanhas do nosso adversário, que a Bíblia chama de diabo, que atua no mundo com milhares e milhares de anjos para enganar as pessoas. Veja que o diabo é o pai da mentira. A pessoa que vive separada do pecado, que nós interpretamos aqui a palavra santo, ela não mente. Porque a mentira não é de Deus, a mentira é do diabo. Isso significa separado. A pessoa até mentia, mas quando ela tem um encontro com Cristo, ela para de mentir imediatamente. Bom, aí o que acontece? O que é essa salvação comum? Jesus pagou o preço da nossa salvação, o único Filho de Deus, o único da mesma espécie. Nós somos filhos de Deus por adoção. Deus só tem um filho da mesma natureza, Jesus Cristo. E ele morreu na cruz, mais ou menos, isso já faz mais ou menos 2000 anos. E ali, com a morte dele, ele pagou o preço da nossa libertação, do nosso resgate. Essa é a salvação comum. Então, todo ser humano que aceita esse plano, o plano da salvação, olha, passa a ser santo, separado do pecado. Aí ele escreve aqui, ele exorta, olha o cuidado dele, ele exorta a batalhar pela fé. Tudo isto que eu estou falando para você depende de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele é Espírito. Não tem como ver Deus de forma material. Não tem. A nossa natureza humana não há esta possibilidade. Você está me vendo aí, ou está me ouvindo, você sabe que eu estou em algum lugar. Não precisa de fé para você crer que eu existo. Não. E eu também sei que você existe, embora eu não esteja te vendo, mas eu sei que você está sintonizado, que você é uma pessoa que gosta de aprender sobre as coisas de Deus. Mas o nosso Deus, Ele é Espírito. E precisamos de fé para agradar a Deus. Então, tudo isso que eu estou ensinando aqui, com base nas Escrituras, precisa de fé. E a fé, ela precisa, vou usar um termo aqui, adubada, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser cultivada, a nossa fé. E como que eu cultivo a minha fé? Como que a minha fé cresce? Como que a minha fé fica bonita? Ouvindo a palavra de Deus.
Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo esta palavra, está gostando, está entendendo, está percebendo, está aí raciocinando, o que significa? Que a sua fé está crescendo, a sua fé está sendo aumentada. Porém, agora muita atenção, muita atenção. Este ser que eu falei, que a Bíblia chama de diabo, tem o nome de Satanás, é um anjo caído. Nós vamos aprender sobre este ser. Nós vamos aprender sobre este ser, por que ele caiu, o que aconteceu. E vamos aprender que este ser tem milhares de seguidores, que são chamados anjos caídos, que aderiram à sua mentira, ao seu golpe. Olha, ele queria dar um golpe, nós vamos aprender sobre isso aí. Estes seres são seres pessoais, mas são seres espirituais. Também estão em todos os lugares. Estão em todos os lugares. E estes seres, eles trabalham com o objetivo de minar a nossa fé, de destruir a nossa fé. Porque, veja, para eu adorar a Deus, eu preciso ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé. Então, se este ser, esta força maligna, estes anjos caídos, minarem a nossa fé, eu perco a minha comunhão com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível ter um contato com Deus se não tiver fé. É isso que ele está falando, batalhar pela fé. Agora, como que eu batalho pela minha fé? Me alimentando da palavra de Deus. Diariamente. Olha a importância do ensino da palavra de Deus. Você que está sintonizado nesta programação, a senhora, o senhor, vocês que estão sintonizados, vocês estão sendo alimentados com a palavra de Deus. Esta palavra, ela não volta vazia. Esta palavra, ela atinge a nossa alma. Esta palavra produz fé. Olha que interessante. Batalhar pela fé significa isso, receber este alimento diariamente. A fé vai ficando grande, vai ficando bonita. Olha que interessante, quanto mais ouve a palavra de Deus, mais fé a pessoa tem. Olha que importante. Bem, mas olha só que situação. Existe um grupo que nós chamamos de ateísmo, que são os ateus. Ateísmo é o grupo, são os ateus. Pessoas que não acreditam em Deus. Você sabe mais ou menos quantas pessoas tem no mundo que não acreditam em Deus? Quantas pessoas existem? Olha, sabe, vou falar para você, falar um número redondo bem próximo. 1 bilhão. O mundo tem 1 bilhão de ateus. Olha que número. Se não for isso, tá próximo disso. Eu sempre trabalho com número redondo para facilitar o aprendizado. Nós temos no mundo 1 bilhão de ateus. Olha, recapitulando, o mundo tem 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões, um pouquinho a mais, mas pode trabalhar com número redondo, mais ou menos 8 bilhões. 2 bilhões e meio, 2 bilhões e meio são cristãos, 1 bilhão e meio são muçulmanos, 1 bilhão são hindus, é do hinduísmo, nós vamos aprender sobre esta religião, e 1 bilhão são ateus. Então 2 bilhões e meio, com mais 1 bilhão e meio, 4. Com mais 1 bilhão de hindus, 5. Com mais 1 bilhão de ateus, 6. Então estão faltando aí 2 bilhões. Esses 2 bilhões são outras religiões que nós vamos aprender aqui também. Bom, vamos voltar aqui na questão do ateísmo. Nós temos 2 tipos de ateus. Nós temos o ateu prático, aquele que não crê, não pensa em nada, não quer saber de Deus, não quer saber de nada, levanta, não tem contato nenhum com Deus. Ele não estuda sobre o assunto, ele não quer saber de nada, não quer nem ouvir falar de Deus. Esse é o ateu prático. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Tem muitas pessoas assim, desse 1 bilhão eles estão espalhados por aí. Agora nós temos o ateu teórico. O que é o ateu teórico? É aquele que estuda, aquele que procura provar
provar cientificamente que Deus não existe. Esse é o ateu teórico. São pessoas estudiosas, pessoas educadas, pessoas tranquilo. Só que tem como objetivo provar que Deus não existe. Ocorre que, segundo os estudiosos aí, agora já pessoas que acreditam em Deus, tem só 2 jeitos de provar que Deus não existe. Olha que interessante esse ensino. 2 jeitos. Primeiro, se a pessoa fosse em todos os lugares do universo, tudo, sem exceção. E aí a pessoa ia falar assim, olha, eu fui em tudo, realmente Deus não existe. Há essa possibilidade? Não há. Não tem como. A gente conseguiu aí, com muito esforço, chegar até a Lua. Agora, a Lua é um satélite da Terra. Não há possibilidade de sair da nossa galáxia. O universo é muito grande, não tem como nem imaginar. Logo, não tem como essa pessoa provar. Não tem como ela provar como que ela vai em todos os lugares ao mesmo tempo. Tem que ser ao mesmo tempo também, porque de repente vai para um lugar e Deus foi para o outro. A ideia é essa. E o outro jeito de provar seria um ser aparecer para essa pessoa e falar, mas daí seria uma própria divindade. Logo, não tem como provar que Deus não existe. Não há essa possibilidade. E primeiro, para crer em Deus, precisa de fé. Não é coisa científica. Não, a ciência ela é importantíssima, nós dependemos da ciência, mas para a nossa vida material, para o nosso dia a dia. Para a nossa vida espiritual, não é a ciência, é a fé, porque Deus é espírito. Tranquilo? Então, este grupo nós vamos encontrar por aí, são os ateus, mais ou menos 1 bilhão. Mas só tem este grupo? Não, tem outros grupos. Só que é o seguinte, deixa eu chamar aqui mais uma vez a nossa vinhetinha. Eu vou falar de uma Bíblia muito importante, a Bíblia apologética, e depois eu volto. Não sai daí não. Você está ouvindo programa Defesa da Fé. A apresentação, Pastor Antônio Fonseca. Realização, ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. Voltamos aqui na nossa programação. Deixa eu acertar aqui o som, dar um ganhozinho no som. Muito bem. É o programa Defesa da Fé e nós estamos estudando Teologia Sistemática 1. Hoje a primeira aula, na verdade, foi a apresentação do curso e hoje nós já entramos na matéria. Nós aprendemos o que é o ateísmo, agora vamos ver um outro grupo chamado materialismo. Nós chamamos de materialismo. O que é o materialismo? O grupo declara que a única realidade é a matéria. Só vê, ou melhor, só crê no que vê. Você conhece pessoa materialista, apegada às coisas desta terra, aos bens materiais? Com certeza você conhece alguém. Pessoa que não tem fé e acaba sendo ateu também, porque só crê naquilo que vê. Se falar de Deus para ele, fala, não, eu até aceito se eu ver. E como não tem, Deus não tem como ver Deus, porque Deus é espírito, e para adorar a Deus precisa ser em espírito, então não crê em Deus. É um materialista. Com certeza você conhece. Essas pessoas chegam numa certa fase da vida que entram em pânico, porque só crê na matéria. E aí, quando chega uma adversidade, uma enfermidade ou uma dificuldade financeira, essas pessoas entram em pânico porque eles não têm uma âncora, não têm um alicerce, não têm uma estrutura espiritual. É muito triste esta realidade, mas existem pessoas assim. Então, este grupo, materialismo. Nós temos também o grupo que é denominado panteístas ou panteísmo. O que é o panteísmo? Este grupo não faz a separação entre Deus e a criação. Este grupo, ele ensina que Deus é tudo. Quando ele vê um passarinho, ele acha que é Deus, uma planta é Deus, e ele também acha que faz parte da divindade. Deus é tudo. Deus é tudo, está em tudo.
ele crê em Deus, é verdade, não podemos negar isso. O panteísta crê em Deus, mas não faz a separação entre Criador e criatura. Nós já lemos aqui no começo da aula, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus é criador e nós somos criaturas de Deus. As estrelas, a lua, o sol, as nuvens, as plantas, que é a vegetação, a fauna, que são os animais, tudo é criação de Deus. Existe uma separação. E o melhor da criação, o ápice, o suprassumo da criação de Deus, vamos chamar assim, somos nós. Porque quando nós lemos o primeiro livro da Bíblia, as primeiras páginas, os primeiros capítulos sobre como Deus criou todas as coisas, vale a pena aí para você que está começando agora a dar uma lidinha nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, você vai ver que Deus vai fazendo tudo, mas chega uma hora que Deus vai fazer o homem. Deus vai fazer o homem e a mulher. Aí, Deus faz de forma diferente. Porque no caso do homem e da mulher, nós somos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Olha como Deus gosta da gente. Todas as criações, Deus fez os animais, tudo, mas eles não são, as demais criaturas não são a imagem e semelhança de Deus. O homem, e quando eu falo homem, claro, envolve o homem e a mulher, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Olha que importante. Mas o que significa ser a imagem e semelhança de Deus, se Deus é Espírito? Olha o primeiro ensinamento que nós vamos aprofundar. Se Deus é Espírito e eu sou a imagem e semelhança de Deus, não é a minha matéria, não é a minha carne, não é substância química. Não, esta parte nossa, ela é como dos animais. As nossas células, nós somos formados do pó da terra, da matéria. Isso ninguém duvida, isso é provado cientificamente. Então, o que Deus fez? Por que Deus fala, olha, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança? Porque Deus está falando da nossa estrutura, da nossa vida espiritual, da nossa alma. Olha que importante, da nossa alma. Mas aí precisamos aprender o que é a alma, precisamos conhecer mais sobre Deus, sobre a natureza de Deus, os atributos de Deus, para que possamos entender sobre como nós somos feitos, o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. Mas isso nós vamos aprender na próxima aula, na próxima quinta-feira, nós vamos já entrar nos atributos da divindade, para que possamos entender esse versículo, o que significa ser feito à imagem e semelhança de Deus. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.